Você já ouviu falar dos homens que desafiaram a lógica, venceram batalhas impossíveis e se tornaram lendas ao lado de um dos reis mais amados da história? Quem eram esses guerreiros que lutavam não apenas com espadas, mas com o coração inflamado pela fé no Deus de Israel? No meio do turbilhão de guerras, traições e promessas, surgiram os valentes de Davi. Homens comuns, com passados quebrados, mas com uma coragem que tocava o céu. Este não é apenas um relato de feitos heróicos, é um chamado à alma de todo aquele que já se sentiu pequeno demais diante de gigantes. Porque a história desses guerreiros não começa na glória, mas na caverna, na dor, no abandono. E é lá, no esconderijo da angústia, que o Espírito do Senhor molda heróis de verdade. Neste vídeo, você vai conhecer nomes que a maioria nunca ouviu, mas que o próprio Deus fez questão de registrar nas Escrituras. Homens que transformaram a dor em força, a perseguição em propósito e a lealdade em eternidade. E a cada passo dessa jornada, você vai perceber que essa história não é só deles, é sua também. Já sentiu que carrega dentro de si um chamado maior, mas que o mundo insiste em ignorar? Então escreva nos comentários: Senhor, faz de mim um dos teus valentes, e prepare o coração, porque o que você está prestes a ouvir vai fazer algo se acender dentro da sua alma. Muito antes de se tornarem lendas entre os israelitas, os valentes de Davi eram homens que vinham das sombras. Suas histórias não começam nos campos de batalha, nem sob aplausos ou bandeiras erguidas. Elas brotam da terra dura da rejeição, da perseguição, da vida marginalizada. Quando Davi fugia da ira de Saul, o rei enlouquecido pela inveja, ele se escondeu na caverna de Adulão. E foi ali, naquele lugar escuro e esquecido, que começaram a chegar os primeiros homens. A Bíblia diz: ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Reflita nisso. Os primeiros valentes eram endividados, aflitos, desprezados pela sociedade. Mas ali, debaixo da liderança de um homem segundo o coração de Deus, esses rejeitados começaram a se transformar. É como se Deus escolhesse o barro mais desprezado para esculpir os vasos de maior honra. E esse é um padrão que vemos se repetir nas Escrituras. Ele levanta o humilde, exalta o quebrado, fortalece o fraco. Esses homens não tinham status nem glória, mas tinham disposição. Estavam feridos, sim, mas não estavam mortos. E Davi, mesmo ainda não sendo rei oficialmente, já possuía a unção. Ele não reinava num trono, mas já comandava com autoridade. Ele os acolheu, os treinou, os inspirou. E ali, em meio ao suor, às privações e ao silêncio da caverna, nascia o exército mais fiel e corajoso que Israel já viu. Entre esses homens surgiram nomes que se destacaram de maneira quase sobre-humana. Um deles foi Jazobeão, o Aquemonita. Em uma só batalha, ele enfrentou 800 inimigos e os derrotou. O que move um homem a lutar contra tamanha desvantagem não é só força física, é fé, é convicção, é a certeza de que Deus é com ele, mesmo quando o mundo inteiro está contra. Jazobeão não ficou famoso por acaso. Ele foi lembrado porque ousou acreditar.
Outro nome foi Eleazar, filho de Dodô. Ele permaneceu firme quando todo o exército recuou. Lutou sozinho até que a espada se colou à sua mão. Um detalhe assim não está na Bíblia por acaso. Essa imagem fala da intensidade, da entrega total, da fusão entre o guerreiro e sua missão. Quando todos fugiram, ele ficou. E, quando a batalha terminou, o povo voltou apenas para colher os despojos. Mas o campo já estava ganho por aquele que não desistiu. A fidelidade desses homens não era só para com Davi, mas para com o propósito que Deus havia colocado sobre ele. E o mais belo é perceber que, mesmo sem coroas, esses guerreiros enxergavam o rei que Davi ainda seria. É como se vissem com os olhos da fé aquilo que ainda não havia se manifestado no mundo visível. Quantas vezes nos falta essa visão? Quantas vezes deixamos de lutar porque ainda não vemos o que Deus prometeu se realizar? Mas os valentes ensinam: lute mesmo quando ninguém reconhece. Lute mesmo sem garantias, porque quem está contigo é o Deus que não falha. E havia também Samá, filho de Agé, que defendeu sozinho um campo de lentilhas. Sim, um campo de lentilhas. Parece pequeno, parece insignificante. Mas ele sabia que aquele pedaço de terra representava a herança do povo de Deus. Então ele ficou, lutou e venceu. Às vezes, a batalha que Deus nos confia não parece grandiosa aos olhos humanos, mas ela é preciosa aos olhos dele. Samá não queria fama, ele queria fidelidade. E essa atitude o fez entrar para a história. Porque no reino de Deus, o valor não está no tamanho da guerra, mas na obediência do guerreiro. Esses homens não eram apenas bravos em combate, eles eram leais. E essa lealdade se manifestava até nos mínimos gestos. Em certa ocasião, Davi suspirou por água do poço de Belém, que estava sob domínio inimigo. 3 dos seus valentes ouviram aquele desejo e, sem que ele pedisse, atravessaram as linhas inimigas, arriscaram a própria vida e trouxeram a água até ele. Mas Davi, ao receber, não bebeu. Ele a derramou como oferta ao Senhor, porque reconheceu o valor do sacrifício. Aqueles homens não agiram por glória, mas por amor. E esse amor os fazia realizar feitos que ultrapassavam a lógica humana. O mais incrível é perceber como esses valentes se tornaram uma extensão da coragem de Davi. Eles absorveram sua fé, sua ousadia, sua entrega. E isso nos revela algo precioso. Líderes moldam guerreiros. A atmosfera espiritual que você carrega contagia os que estão à sua volta. Se você é movido por Deus, sua presença inspira outros a também se moverem. Se você é firme nas promessas, outros aprenderão a não recuar. A caverna de Adulão foi o solo sagrado onde a fé foi forjada no silêncio, na escassez, na dor. E é justamente nesses lugares que Deus constrói os seus melhores soldados. Esses relatos não estão na Bíblia para nos entreter. Eles estão ali para nos despertar, para lembrar que mesmo em tempos sombrios, Deus levanta valentes. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda há guerreiros sendo treinados. Talvez você esteja hoje numa caverna, sentindo-se pequeno, esquecido, pressionado pelas dívidas da vida, pelas angústias do coração. Mas ouça bem, é nesse lugar que Deus começa a fazer de você um guerreiro. A história dos valentes de Davi é também a história da graça, da transformação e da promessa.
E ainda estamos apenas começando. Há muitos outros nomes a serem revelados, muitas batalhas a serem contadas. Fique comigo, porque na próxima parte vamos conhecer os feitos de outros heróis, que mesmo anônimos para o mundo, são imortais na memória de Deus. Havia algo de extraordinário na alma dos valentes de Davi, algo que ia além do aço das espadas ou da dureza dos escudos. Eles carregavam dentro de si uma convicção que não se comprava, uma entrega que não se ensinava em academias militares. Eram homens comuns, com corações incendiados por uma missão divina. E agora, nesta segunda parte, vamos nos aprofundar ainda mais na vida e feitos desses guerreiros. Porque cada nome citado entre os 30 ou entre os 3 mais notáveis não está ali por acaso. São vidas que ecoam lições de fé, coragem e fidelidade. Virtudes que ainda hoje Deus procura entre os seus filhos. Entre os nomes que se destacam, encontramos Benaia, filho de Joiada, um homem cuja coragem quase beirava a loucura santa. A Escritura o descreve como valente de muitos feitos. E que feitos! Benaia matou 2 poderosos guerreiros de Moabe. Mas talvez o feito mais marcante tenha sido quando desceu a uma cova num dia de neve para enfrentar um leão. Pare por um instante e imagine a cena, o frio cortando a pele, o chão escorregadio e diante dele uma fera pronta para o ataque. Quem em sã consciência correria em direção a um leão, ainda mais em condições tão adversas? Mas Benaia não era guiado pela lógica humana. Ele era movido por um espírito de ousadia que vinha do alto, e ele venceu. Ele matou o leão, não por querer fama, mas porque aquele era o desafio que o Senhor havia posto diante dele. Esse mesmo homem ainda enfrentou um egípcio imenso, armado com uma lança, e Benaia, com apenas um cajado em mãos, arrancou-lhe a lança e o venceu com a própria arma do inimigo. Há aqui uma lição espiritual profunda. Deus pode colocar em nossas mãos aquilo que o inimigo tentou usar para nos destruir. O que era ameaça se torna instrumento de vitória. Benaia, com seu espírito destemido, acabou se tornando comandante da guarda pessoal de Davi. Não havia lugar melhor para um homem de tal coragem do que ao lado do rei, como guardião do ungido de Deus. Os valentes de Davi eram guerreiros, mas também eram irmãos. Lutavam juntos, protegiam uns aos outros, dividiam o peso das batalhas. E nesse companheirismo surgia uma força que os fazia invencíveis. É impressionante notar como cada nome citado na lista dos valentes é apresentado com honra. Mesmo os que não têm feitos grandiosos descritos detalhadamente são lembrados. Isso mostra que no reino de Deus não são apenas os feitos públicos que contam, mas também a fidelidade silenciosa. Não importa se você é o que mata 800 com uma espada ou o que permanece firme ao lado de outro guerreiro, segurando a linha de frente. Aos olhos de Deus, cada um tem seu valor. Entre esses nomes há também o de Abisai, irmão de Joabe, comandante do exército de Davi. Abisai liderou os 30 e uma vez enfrentou sozinho 300 homens, ferindo-os até a morte. Mas, mesmo com essa façanha grandiosa, ele não ultrapassou os 3 primeiros em honra. Isso nos ensina algo precioso. Nem todo feito, por mais impactante que seja, altera a posição que Deus já determinou. Existe honra que não se conquista apenas por batalhas,
mas por coração moldado na obediência e no tempo certo. O mundo pode medir grandeza por resultados, mas Deus mede pela raiz da fidelidade. Outro detalhe tocante está na organização dos valentes. Eles não eram um bando desordenado. Havia estrutura, havia posições, havia os 3, os mais notáveis, e depois os 30, com seus líderes, entre os quais Benaia e Abisai se destacavam. Essa ordem nos lembra que mesmo entre os grandes, há reconhecimento de autoridade e honra. Deus não opera no caos. Ele estabelece linhas de comando, posições de responsabilidade e espera que sejamos fiéis onde fomos colocados. Não há espaço para ciúmes ou competição entre os valentes. Cada um conhecia seu papel, e isso os tornava uma unidade coesa, poderosa. Esses guerreiros também nos revelam que ser valente não é ausência de medo, mas decisão de agir apesar do medo. E isso nos conecta diretamente com a vida cristã. Quantas vezes nos deparamos com gigantes? Quantas vezes a vida parece um campo de batalha? Mas os valentes de Davi nos lembram que o que importa não é o tamanho da oposição, mas a firmeza da nossa fé. Quando Deus está conosco, não há exército inimigo que possa prevalecer. Jazobeão, Eleazar, Samá, Benaia, eles não tinham poderes sobrenaturais. Eles tinham um coração rendido ao propósito. E isso basta para que o céu se mova em nosso favor. Há também a beleza da restauração nesses relatos. Muitos dos valentes não eram conhecidos antes de Davi. Não tinham linhagem nobre, não vieram das casas sacerdotais. Mas Deus os ergueu do anonimato para o protagonismo. Isso mostra que, para o Senhor, o passado não define o futuro. Talvez você esteja assistindo a este vídeo sentindo-se insignificante, preso em erros ou limitações. Mas veja a história desses homens. Deus os chamou quando estavam quebrados e os transformou em colunas da história de Israel. Ele pode fazer o mesmo com você. E não podemos deixar de mencionar a presença de gentios entre os valentes. Itai, o Giteu, por exemplo, era estrangeiro, mas se tornou tão leal a Davi que quando todos fugiram, ele permaneceu. Davi chegou a dizer: "Por que virias também tu conosco? Volta e fica com o rei, pois és estrangeiro e também desterrado da tua pátria." Mas Itai respondeu com uma das declarações mais tocantes de fidelidade: "Onde estiver o rei, seja para a morte ou para a vida, ali estará também o teu servo." Isso é aliança. Isso é entrega sem reservas. Um estrangeiro que poderia voltar atrás escolheu o caminho do compromisso. E Deus o honrou por isso. A história dos valentes de Davi é um espelho da Igreja de Cristo. Somos chamados não por méritos, mas por graça. Somos reunidos não pela nossa força, mas pela nossa fé no ungido. E somos moldados, treinados, capacitados para viver, não como vítimas do mundo, mas como guerreiros da fé. Em cada batalha da vida, há um convite para sermos valentes. Não importa a origem, não importa o passado. O que Deus quer é um coração disposto. Enquanto avançamos nesta jornada, é impossível não sentir a alma arder. Esses homens viveram há milênios, mas suas atitudes falam conosco ainda hoje. Eles nos lembram que Deus ainda busca corações como o deles, que a caverna de Adulão pode estar mais perto do que imaginamos, e que mesmo no anonimato podemos estar sendo treinados para algo grande. Talvez o mundo ainda não saiba o seu nome,
Mas se você estiver onde Deus quer, se for fiel no pouco, Ele mesmo escreverá sua história com letras eternas. E a jornada não termina aqui. Ainda temos muito a descobrir. Vamos explorar como esses valentes influenciaram a estrutura do reino, como foram honrados por Davi, e de que forma suas histórias ecoam nas promessas messiânicas. Há uma força silenciosa que move o enredo desses valentes. Não é apenas a coragem que brilha nos campos de batalha, nem os números impressionantes de inimigos vencidos, nem os feitos lendários que atravessam os séculos. A verdadeira força está no coração que não desiste, no espírito que permanece leal, mesmo quando o mundo desmorona. Nesta terceira parte, vamos mergulhar ainda mais fundo nas consequências da fidelidade desses homens, como eles influenciaram a estabilidade do reino de Davi, como foram recompensados, como seus nomes ficaram gravados na história sagrada, e mais do que isso, como eles se tornaram reflexos do próprio Messias que viria, o verdadeiro Rei dos Reis. Essa não é apenas a história de guerreiros, é a história de como Deus transforma homens falhos em pilares de um reino eterno. Quando Davi subiu ao trono de todo o Israel, os valentes estavam ao seu lado. Eles não eram apenas soldados, tornaram-se conselheiros, comandantes, líderes de regiões e cidades. Eles ajudaram a unificar o reino que antes era fragmentado. Cada batalha vencida por eles havia pavimentado o caminho para um governo sólido, para um Israel mais forte e preparado. A fidelidade deles nos dias de fuga, nas cavernas e nos desertos, foi recompensada com honra nos dias de glória. Porque é assim que o Senhor age. Ele observa quem permanece no tempo do anonimato para exaltar no tempo da revelação. O que era apenas espada e escudo se tornou influência e autoridade. E mais, os filhos desses valentes também foram lembrados. Muitos deles herdaram posições de liderança e protagonismo. A fidelidade gera legado. Entre os muitos nomes registrados, temos exemplos como Azael, irmão de Joabe, que era ágil e veloz como uma gazela. Embora sua vida tenha sido interrompida na guerra contra Abner, sua memória permaneceu viva. E isso nos mostra que, mesmo quando a trajetória é curta, um coração valente deixa marcas eternas. Há também Zeleque, o amonita, Naarai, de Beerote, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, sim, o mesmo que foi injustiçado por Davi por causa de Batseba. Deus não apagou seu nome da lista dos valentes. E isso é profundo. Mostra que mesmo diante do erro do rei, o céu reconhece a fidelidade de seus servos. Urias morreu injustamente, mas vive eternamente entre os honrados do reino. A relação entre Davi e seus valentes era mais do que militar, era espiritual. Eram homens que viam em Davi não apenas um líder político, mas o ungido do Senhor. Eles não lutavam por riquezas, nem por conquistas pessoais. Lutavam pelo propósito de Deus. E aqui está a beleza de tudo isso. Essa comunhão e esse alinhamento entre um rei e seus guerreiros antecipam o relacionamento que Cristo, o filho de Davi, teria com seus discípulos e seguidores. Jesus, o verdadeiro rei, também chamou homens simples, sem formação, sem prestígio, pescadores, publicanos, zelotes, e os transformou em colunas do reino de Deus. Assim como os valentes de Davi, os discípulos de Cristo não foram escolhidos por mérito, mas por propósito.
A lista dos valentes de Davi está em 2 Samuel, capítulo 23 e 1 Crônicas, capítulo 11. Nomes que, à primeira vista, podem parecer apenas dados históricos, mas que carregam significados profundos. Há algo de sagrado em ver como Deus honra quem permanece. Não foram anjos, nem patriarcas, nem profetas os que sustentaram Davi nos momentos mais sombrios. Foram homens comuns com fé extraordinária. E ao registrar seus nomes, a Escritura nos mostra que Deus é um Deus que vê, que não há fidelidade despercebida, nem sacrifício ignorado, que o céu tem memória e que ainda hoje Ele procura valentes que estejam dispostos a lutar por aquilo que é justo, por aquilo que é dele. Mas os valentes não apenas sustentaram o reino de Davi, eles abriram caminho para o reino do Messias. Quando olhamos para a genealogia de Jesus, vemos o nome de Davi no centro, mas foi a fidelidade de homens como aqueles que tornaram o reinado de Davi possível. Homens que seguraram as pontas, que enfrentaram gigantes, que protegeram a linhagem real. Sem eles, talvez a história fosse outra. E é aqui que percebemos, a história da salvação também passa pelos anônimos, pelos corajosos que escolheram a obediência quando ninguém estava olhando. Eles não sabiam que estavam preparando o terreno para a chegada do Salvador, mas estavam, e Deus viu, e Deus usou. É impossível olhar para esses homens e não se perguntar: e eu? Onde estou nessa história? A verdade é que o mesmo Deus que chamou Jazobeão, Eleazar, Samá e Benaia continua chamando hoje. A caverna de Adulão continua sendo o lugar de encontro dos improváveis. O campo de batalha continua, sendo o cenário onde corações se revelam. E o trono do rei ainda espera por valentes dispostos a viver, e se preciso for, morrer, por aquilo que é eterno. Não há honra maior, não há chamado mais sublime. Se você sente que sua vida tem sido uma sequência de lutas, saiba que talvez você esteja sendo treinado para entrar nessa galeria de honra. Talvez você esteja, sem saber, escrevendo seu nome nas memórias eternas do reino. E que lição nos deixam os valentes de Davi? Que o verdadeiro poder não está na força dos braços, mas na fidelidade do coração. Que o verdadeiro sucesso não é ser conhecido por todos, mas ser reconhecido por Deus. Que a verdadeira vitória não é vencer todas as batalhas, mas permanecer fiel até o fim. Porque, no fim das contas, não é sobre espadas ou territórios, é sobre propósito. Sobre servir ao Rei com tudo o que somos, com coragem, com lágrimas, com perseverança. Os valentes de Davi viveram assim, que nós também vivamos. Num mundo que valoriza títulos, fama e projeção, a história dos valentes de Davi nos oferece um espelho, não para alimentar a vaidade, mas para refletirmos sobre o verdadeiro sentido de grandeza. Esses homens não buscavam reconhecimento, não empunhavam a espada para brilhar perante as multidões, nem desejavam estar nos salões dos palácios por vaidade. Eles lutavam por uma causa que transcende o tempo, defender o propósito de Deus, e essa decisão os eternizou. Cada nome, cada batalha, cada renúncia deles se transformou numa declaração viva de fidelidade. E hoje, ao final dessa jornada, pelo coração desses guerreiros, a pergunta inevitável que ecoa em nossos corações é: qual o lugar da minha fidelidade diante do reino de Deus? Os valentes de Davi estavam ao lado do ungido do Senhor antes mesmo que ele ocupasse o trono.
Eles não esperaram que tudo estivesse estabelecido para se aproximar. Eles acreditaram quando ninguém mais acreditava. E esse é um traço que nos desafia profundamente. Quantas vezes deixamos para caminhar com Cristo apenas quando tudo vai bem? Quantas vezes condicionamos nossa obediência ao conforto? Os valentes de Davi nos ensinam que a verdadeira aliança é forjada no deserto, na caverna, no risco e na dor. É quando tudo parece estar contra nós que a nossa fidelidade se torna mais preciosa aos olhos do céu. É nesses momentos que deixamos de ser apenas servos e nos tornamos amigos do Rei. Jesus mesmo disse em João capítulo 15, versículo 14: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Essa amizade não é superficial. Ela é profunda, exigente, comprometedora. Ser amigo do Rei não significa apenas se beneficiar do reino, mas tomar parte de suas dores, seus planos e suas batalhas. Foi isso que os valentes fizeram com Davi. E é isso que somos chamados a fazer com Cristo. E veja, Ele não nos chama apenas para lutar ao seu lado, mas nos garante que estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Que promessa gloriosa! Os valentes de Davi tinham a presença física do Rei entre eles. Nós temos o Rei eterno habitando em nós pelo Espírito Santo, a honra maior. Agora pare e pense. Será que o seu nome poderia estar entre os valentes do Rei Jesus? Será que sua vida, marcada por lutas, por desertos e escolhas difíceis, tem sido um reflexo de alguém que permanece firme por amor a Ele? Talvez você se sinta pequeno, insignificante, esquecido. Mas lembre-se, os grandes nomes da Bíblia quase sempre vieram de lugares escondidos, de famílias simples, de corações quebrantados. Não era a espada que fazia um homem valente, mas o propósito pelo qual ele lutava. E se você está lutando para permanecer em Cristo, lutando contra o pecado, contra as tentações, contra a desesperança, então você já está entre os valentes. Mesmo sem perceber, você está escrevendo sua história no reino, a fazer parte do exército que caminha com o Cordeiro, mesmo que isso signifique enfrentar rejeições, dores e batalhas. A ser como aquele que defende um campo de lentilhas, porque sabe que até o mínimo detalhe do reino é precioso demais para ser abandonado. A ser como aquele que enfrenta um leão numa cova num dia de neve, porque sabe que Deus honra quem não recua. A ser como aquele que fica de pé quando todos fogem, porque entende que a presença do Senhor é suficiente para vencer qualquer exército. Ser valente é isso, é não desistir, é continuar, é confiar no Rei. E se esse vídeo tocou seu coração, se você sentiu que esta mensagem falou com a sua alma, então eu te convido a se unir a esse exército. Não é um exército de aparência, de performance ou de popularidade. É um exército de fé, de entrega e de verdade. Clique no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ser reanimado em sua caminhada. Você pode ser instrumento de Deus para despertar outros valentes. E nos comentários escreva: eu luto pelo reino do Rei Jesus. Vamos encher esse espaço de declarações de fé, de testemunhos e de coragem. E encerrando, eu deixo com você o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que essa palavra se cumpra sobre sua vida, que você seja um valente, que você permaneça até o fim, e que, no grande dia, o rei o chame pelo nome, como fez com os que andaram com Davi, e diga: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.